Você quer saber por que os verdadeiros milionários evitam parecer ricos? Porque isso dá a eles uma vantagem que você nem imagina. A ciência já provou: 61% dos milionários vivem abaixo de suas posses. Eles não ostentam, não desfilam com carros de luxo. Eles são invisíveis, mas controlam tudo. E quem entende isso, muda de vida. Se você ficar até o final desse vídeo, vai descobrir o que a maioria das pessoas ricas do mundo está escondendo de você. Um código invisível de liberdade financeira e mental. Uma estratégia de poder que ninguém te ensinou, e que pode ser a chave para multiplicar seu patrimônio sem levantar suspeita. Mas já te aviso, isso aqui não é vídeo de ostentação. É um guia para quem quer se tornar livre sem parecer uma ameaça. Você já entrou numa sala e percebeu que todo mundo estava te subestimando? E, mesmo assim, você sabia. Você era o mais preparado. Você tinha mais dinheiro, mais controle, mais visão. Esse é o poder de parecer menos. Enquanto o mundo grita, você constrói em silêncio. Nos próximos minutos, você vai entender por que ostentar é uma armadilha que aprisiona, como parecer pobre pode te proteger, e por que os que mais se exibem muitas vezes são os que têm menos. Vamos falar sobre como o excesso de aparência destrói seu foco, sua segurança e até sua liberdade, e como viver com discrição te dá uma força que poucos têm. No final, vou te revelar o segredo que poucos sabem, um comportamento simples que os mais ricos adotam quase como um ritual, e que pode mudar completamente sua forma de enriquecer. Se você sair agora, vai continuar jogando o jogo das aparências. Mas quem fica, vai aprender a vencer de verdade. Você está no Provérbios da riqueza, onde a verdade sobre o dinheiro não grita, ela sussurra. Vamos começar. O mundo em que a gente vive virou uma vitrine. E, nessa vitrine, quem aparece demais, paga caro. Pode não parecer, mas existe um jogo silencioso sendo jogado pelas pessoas mais ricas e mais inteligentes. E esse jogo tem uma regra que choca muita gente. Parecer pobre é uma vantagem. Enquanto milhões se endividam para fingir um padrão que não têm, os bilionários de verdade escolhem parecer invisíveis. E não é teoria, é prática, é estratégia. Vamos começar com um nome conhecido: Ronald Reagan, um aposentado americano que trabalhava como frentista de posto, andava com roupas simples, cortava o próprio cabelo, morava numa casa velha. Quando morreu, deixou uma fortuna de 8 milhões de dólares investidos. Ele viveu como pobre, morreu milionário. E ninguém sabia. O segredo dele: viver como se ganhasse menos, investir como se fosse milionário. Agora traz isso para a realidade digital. Enquanto influenciadores brigam por cliques exibindo carros, mansões alugadas e viagens financiadas, os mais ricos estão fora dos holofotes. Você sabia que o Thiago Negro, antes de explodir como referência em finanças, passou anos construindo patrimônio sem aparecer? Ele mesmo já disse em vídeos no YouTube: enquanto eu estava estudando investimentos, ninguém queria me ouvir. Quando comecei a mostrar resultados, todo mundo apareceu. E esse é o ponto. Quem está ocupado demais tentando parecer rico, não tem tempo nem energia para ficar rico. Estudos mostram que a busca por validação social está diretamente ligada ao consumo emocional. Você compra, não porque precisa, mas porque quer ser visto, aceito, admirado. É um buraco sem fundo. Em um estudo publicado no New Times, os pesquisadores descobriram que as pessoas que ostentam mais nas redes são as que têm maiores índices de ansiedade financeira e insegurança emocional. E tem mais. Segundo o Infomoney, 80% dos jovens que exibem luxo na internet têm algum tipo de endividamento. Agora olha a contramão. Você já ouviu falar do Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo por anos? Enquanto acumulava bilhões, ele dirigia um Honda simples e usava camisas básicas. E não é só ele. Mark Zuckerberg, dono do Facebook, é conhecido por usar a mesma camiseta cinza todos os dias. Isso não é descuido, é escolha, é foco. Eles sabem que parecer não é o mesmo que ser. E enquanto o mundo corre para mostrar sucesso, os inteligentes fogem dele. É aí que entra o verdadeiro jogo. Quem entende isso, para de buscar validação social, vê valor no que outros desprezam, e descobre que ser subestimado é uma vantagem estratégica. Ser subestimado te dá liberdade. Você pode caminhar em paz, tomar decisões em silêncio,
acumular patrimônio sem se tornar alvo de golpes, inveja ou pressão. É por isso que muitos dos que gritam riqueza na internet são vítimas de si mesmos. Eles se tornam reféns da imagem que criaram. E neste canal, a gente vai fundo na mentalidade dos 0,01% mais ricos. Gente que entendeu que parecer rico atrasa, mas parecer pobre libera. E a próxima parte vai te mostrar exatamente isso: como viver abaixo das suas posses, investir com inteligência e usar a discrição como arma de construção patrimonial. E no final, eu vou te entregar uma técnica simples, pouco conhecida, que os milionários discretos usam todos os dias, para proteger sua liberdade e multiplicar sua riqueza sem levantar suspeitas. Se você sair agora, vai perder a chave. Mas se ficar, vai acessar o código da liberdade silenciosa. Vamos continuar. Vamos continuar com a verdade que ninguém te conta. Enquanto você está tentando parecer alguém de sucesso, quem realmente tem sucesso está economizando, investindo e ficando cada dia mais livre. E não é exagero. O jornal Valor Econômico mostrou uma pesquisa recente feita pelo Instituto Data Favela. Mais de 60% dos brasileiros endividados dizem que compraram coisas para parecer mais ricos do que são. É um problema coletivo, cultural e autodestrutivo. Agora, pensa comigo, por que os bilionários mais influentes do mundo, como Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, continuam usando a mesma camiseta básica todos os dias? Porque eles entenderam que cada decisão sem importância drena energia. Zuckerberg já falou que prefere guardar a energia mental dele para as decisões que realmente movem bilhões, não para escolher look. Isso não é sobre roupa, é sobre mentalidade. É sobre saber que seu valor está no que você constrói, não no que você ostenta. E essa lógica vale para tudo: carro, relógio, celular, viagem. Parecer rico para quem não tem nada não te aproxima de quem tem muito, te afasta, te prende numa bolha de ilusão. O empresário Guilherme Benchimol, fundador da XP Investimentos, já deu várias entrevistas dizendo que no começo da carreira ele vivia com o mínimo e que isso foi essencial para conseguir investir na própria empresa. Hoje é bilionário. Ele viveu anos abaixo do padrão que podia sustentar, não para se esconder, mas para se fortalecer. E sabe qual foi o resultado? Construção de um império. Enquanto a maioria quer reconhecimento imediato, os verdadeiros construtores buscam crescimento de longo prazo. E por falar nisso, uma reportagem da Infomoney mostrou que 80% das pessoas que ganham prêmios altos na loteria perdem tudo em menos de 5 anos. Por quê? Porque nunca aprenderam a pensar como ricos. Pensavam como pobres com muito dinheiro na mão. O problema não é a grana, é o que ela representa. Se você usa dinheiro como ferramenta, ele te dá liberdade. Se você usa dinheiro como troféu, ele vira uma prisão. Isso é ainda mais claro no caso do cantor Wesley Safadão. Durante anos, ele ostentava carros de luxo e festas milionárias, mas chegou um momento que ele confessou ter entrado em crise emocional por tentar sustentar um padrão que exigia cada vez mais exposição, mais gasto, mais cobrança. Hoje, ele já apareceu em várias entrevistas dizendo que diminuiu a exposição, cortou exageros e voltou a focar na família e nos investimentos. Porque paz de espírito não se compra, se constrói. E o caminho começa assim, parando de tentar provar algo para os outros. Aliás, isso é o que mais sabota o brasileiro comum: a necessidade de parecer vencedor antes de se tornar um. Você pode até enganar os outros, mas nunca vai enganar seu próprio extrato bancário. Segundo dados do SPC Brasil, 62 milhões de brasileiros estavam inadimplentes no último ano. Quase 3 em cada 10 estão negativados, e muitos deles com celulares caríssimos, roupas de marca e viagens financiadas. Essa é a escravidão moderna: parecer bem, enquanto vive mal. Enquanto isso, tem gente que vive discretamente e está construindo patrimônio sólido, rendimentos, liberdade geográfica e de tempo. É a riqueza silenciosa. São os que aparecem pouco, mas crescem muito. É o dono da mercearia que tem 3 imóveis alugados. É a dona de casa que investe todo mês, mesmo com pouco. É o vendedor de rua que, em vez de parcelar um iPhone, comprou ações que valorizam todo mês. São os que aprenderam que status é barulho, mas riqueza é silêncio. E talvez você esteja se perguntando: tá, mas como eu faço essa virada? A resposta é simples, mas poderosa. Você precisa se treinar a usar o dinheiro como ferramenta.
investir em aprendizado, saúde, estrutura, ativos, e parar de buscar validação em coisas que só geram custo e ansiedade. Inclusive, o curso que está na descrição e também no QR Code da tela mostra exatamente como sair dessa armadilha mental e começar a montar um plano real de liberdade financeira. É direto, prático, pensado para quem não quer mais perder tempo nem dinheiro com aparência. Mas mesmo que você não clique agora, fica aqui, porque no próximo bloco, eu vou te mostrar os 3 principais comportamentos que te empobrecem silenciosamente. E o terceiro é o mais comum entre homens da faixa dos 35 aos 44 anos. Imagine um homem comum, roupa simples, carro usado, almoço feito em casa, e um celular de entrada. Ninguém o reconhece na rua, ninguém suspeita do que ele construiu, mas, naquele silêncio, existe um império sendo erguido, sem plateia, sem aplausos. Esse homem não está jogando o jogo do reconhecimento, está jogando o jogo da liberdade. O verdadeiro milionário moderno, aquele que entendeu as regras ocultas da nova economia, não precisa provar nada para ninguém. Ele descobriu algo simples e poderoso: invisibilidade estratégica. E essa talvez seja a habilidade mais subestimada do século XXI. Você já percebeu que os verdadeiros ricos não estão no Facebook ostentando viagens, nem nos Reels, dançando com celular de última geração? Riqueza silenciosa é um padrão, não uma exceção. Agora, pense comigo, por que alguém esconderia o próprio sucesso? Porque visibilidade exagerada atrai problemas, inveja, golpes, cobranças emocionais, expectativas irreais. Quando você se torna um outdoor do seu patrimônio, você vira alvo, e quem já tem dinheiro não quer problemas, quer paz. É por isso que muitos milionários dirigem carros usados, moram em casas comuns e vivem com discrição. Isso não é pobreza, isso é sabedoria. E se você acha que isso é conversa, deixa eu te contar um dado real. Uma pesquisa da Universidade de Chicago descobriu que muitos milionários voluntariamente subestimam seu patrimônio ao responder pesquisas. Isso mesmo, eles escondem o valor real. Por quê? Porque quanto menos você aparenta, mais livre você é. E liberdade é o verdadeiro luxo. Quer um exemplo ilustrativo? Imagine um general de guerra. O bom general não anda no meio do campo de batalha gritando: "Ei, eu sou o comandante." Ele opera nos bastidores, tomando decisões, protegendo sua tropa. Agora troque a guerra por negócios, e você vai entender o papel do silêncio na estratégia. Esse é o segredo: construir sem alarde, comprar ativos em silêncio, investir sem fazer barulho, crescer longe dos holofotes. Porque, como diz o provérbio africano, o silêncio do leão não é medo, é estratégia. É como aquela parábola do bambu chinês. Por 5 anos, você rega e cuida da semente sem ver nada crescer. No 5º ano, ele rompe a terra e cresce 20 metros em apenas 6 semanas. As pessoas só veem o crescimento final, mas não enxergam os anos de raízes sendo firmadas em silêncio. E sabe o que é engraçado? Muitas vezes, quem mais ostenta é quem menos tem. Isso é chamado de efeito Pincock, o efeito pavão. Gasta-se mais para parecer do que realmente para ser. E é aí que a armadilha se fecha. Você trabalha, ganha, ostenta, se endivida e vive num ciclo onde o seu maior investimento é a imagem, não a liberdade. Mas o que acontece quando você troca isso pela invisibilidade estratégica? Você quita dívidas, silenciosamente. Você monta uma reserva, silenciosamente. Você compra um terreno, investe num ETF, ganha dividendos, silenciosamente. E sabe quem vai perceber? Só você, e talvez seu filho, quando perceber que não falta comida, que vocês têm segurança, que o pai dele vive tranquilo. E isso, meu irmão, vale mais do que qualquer relógio caro. Agora, um aviso sincero: se você sair desse vídeo agora, vai continuar achando que sucesso é barulho, mas se ficar até o fim, vai entender como proteger sua construção e acelerar seus resultados, evitando os erros que destroem patrimônios promissores. Então fica comigo porque agora vem o ponto-chave: como aplicar isso no dia a dia. Primeiro, pare de contar seus planos. Existe um estudo publicado na New Times que mostra que quando você compartilha metas demais, seu cérebro sente como se já tivesse conquistado aquilo. Resultado: menos esforço real. Segundo, aprenda a diferenciar visibilidade e influência. Influência de verdade não precisa de holofote. Ela muda vidas mesmo em silêncio. Terceiro, simplifique seu estilo de vida. Isso não significa viver mal. Significa viver com inteligência.
Segundo a Infomoney, 64% dos brasileiros com patrimônio acima de 1 milhão vivem com menos de R$ 10.000 por mês. Isso é disciplina, não escassez. E quarto, invista sua energia onde o retorno é invisível, mas real: conhecimento, saúde, bons relacionamentos e ativos financeiros que trabalham para você. Pensa comigo, o pescador não grita na beira do rio que vai pegar o maior peixe. Ele cala, observa, lança a linha na hora certa e recolhe em silêncio. O barulho espanta os peixes. Assim também funciona com o dinheiro. Você quer ser lembrado pelo que parece ou pela liberdade que construiu? A resposta para a promessa deste vídeo é simples, mas só é simples porque foi lapidada com profundidade. O que separa o homem comum da liberdade é o que ele sabe e como ele age com esse saber. A verdadeira transformação começa quando você entende isso. Você não precisa parecer rico para ser rico. Você precisa parecer sábio. Sábio o bastante para se afastar do teatro social que afunda milhões todos os anos. Segundo o relatório mais recente da Forbes, mais de 60% dos milionários americanos são first generation, ou seja, eles não herdaram, construíram. E o mais curioso, boa parte deles moram em bairros médios, dirigem carros usados e compram em mercados comuns. Essa é a estética da liberdade. Essas pessoas entenderam o leverage dos invisíveis. Elas preferem serem subestimadas e observarem o mundo, do que chamarem atenção e se tornarem reféns de aparências. Elas não vivem no mundo do parecer, vivem no mundo do possuir e decidir. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 3, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita. Essa é a essência da riqueza silenciosa. A autonomia não precisa de aplauso. A bênção que vem do alto não precisa ser provada na frente dos homens. Esses invisíveis têm o poder de dizer não sem perder o sono. Recusam propostas com cheiro de escravidão moderna. Eles não precisam aceitar tudo, porque construíram bastante para viver com pouco e decidir com muito. E isso é uma arma silenciosa que desarma qualquer sistema manipulador. Segundo a Infomoney, quem investe R$ 1.000 por mês em um ETF, que rende 1% ao mês, chega a quase R$ 500 mil em 20 anos. Mas sabe o que mata essa jornada? É o desejo de aparecer antes da hora. O cara junta 10 mil e troca de celular. Chega nos 20 mil e já quer um carro que não pode manter. Essa é a escada do fracasso disfarçada de progresso. A solução está no invisível. Enquanto o mundo briga por likes no Facebook, o homem sábio compra ações que geram dividendos. Enquanto os outros discutem quem tem o melhor iPhone, o invisível estuda o relatório do Banco Central, o IPCA, e ajusta sua carteira. Ele não quer mostrar, ele quer multiplicar. Quando você entende isso, a vida muda. Você começa a fazer perguntas diferentes. Isso me dá liberdade. Esse gasto me aproxima ou me afasta do meu futuro. Essa escolha é por convicção ou por carência de validação. Essas perguntas são o divisor de águas entre ser dominado e ser dono da própria vida. A Bíblia também ensina no livro de Provérbios 13:11. A riqueza adquirida com desonestidade diminuirá, mas quem a ajunta com trabalho terá aumento. A construção silenciosa, discreta e estratégica sempre vence no longo prazo. O problema é que a maioria quer o prêmio sem passar pela preparação. Querem aplausos antes da batalha, mas quem vence de verdade, vence no escuro, sem plateia, sem palco, vence nos bastidores do próprio caráter. Por isso, o desafio que te proponho é esse. Comenta aqui embaixo. Qual foi o gasto mais inútil que você fez tentando parecer rico? Nós vamos escolher um comentário e usá-lo no próximo vídeo como exemplo. Se você quer começar essa jornada com direção, clareza e propósito, assista o mini curso gratuito que está no link da descrição. Ele foi feito para homens como você, que não querem parecer bem-sucedidos, querem ser livres, livres de verdade. A paz é o verdadeiro status. Não importa o quanto você ganhe, ou o carro que você dirija. Se você precisa pedir permissão para respirar, você ainda é pobre em liberdade. E essa liberdade, a de escolher o que fazer com o seu tempo, só pertence a quem escolheu parecer menos. A quem entendeu que o jogo real não se joga nas aparências, mas nos bastidores silenciosos do cotidiano. É curioso como, quando você começa a acumular silêncio ao invés de ruído, sobram coisas que valem mais do que dinheiro, tempo, paz, clareza. A maioria corre atrás de status,
porque não sabe o que fazer com a própria alma. Mas o homem que acorda sem despertador, que anda sem medo, que recusa convites sem culpa, esse já venceu. Riqueza não é só patrimônio, é a ausência de pressão, é ter a mente desarmada e o coração leve. Não é um exagero dizer que isso muda tudo, porque, no fundo, o que a gente mais quer é parar de sobreviver e começar a viver. Você não precisa de mais uma ferramenta. Você precisa de uma decisão. A decisão de construir por dentro o que ninguém pode tomar de você. E talvez a verdadeira pergunta agora seja: você está pronto para abrir mão de parecer rico, para realmente ser? Porque enquanto muitos lutam para provar que têm algo, os sábios se ocupam em ter algo que não precisa ser provado. Essa é a encruzilhada. E se você entendeu o valor de viver com menos do que ganha, de dizer não ao mundo e sim para a sua paz, então você já está pronto para o próximo passo. Mas cuidado, o que vem a seguir pode ser desconfortável, porque eu vou te mostrar como a maioria das pessoas constrói uma vida falsa e paga caro por isso. Esse é o vídeo que está aparecendo agora à sua direita. E, se quiser ver o último conteúdo do canal, é só tocar no vídeo da esquerda.